professor Rodrigo Reis Cirino. Boa tarde a todos, uma alegria muito grande. Estamos aqui entre amigos, né, vários alunos, uma alegria enorme ter o nosso professor aqui, Rodrigo Santos Neves, professor Diego Fiorotti, e mais ainda nosso ilustre mestre, amigo e professor também, professor Horácio Souza, que está aí no outro continente falando para a gente. Então, é uma honra, tenho certeza que ele está com um vinho aí do lado, um vinho português, o que ajuda mais ainda o conhecimento e as ideias fluem, né, com certeza de forma mais progressista, Horácio. Então, esse vinho vai ajudar a tarde de hoje para a gente pensar, né, fora da caixa. Então, parabenizo aí por esse evento, professor Rodrigo Santos Neves, e desejo aí sucesso ao professor Horácio, que eu tenho certeza que nos abrilhantará aí com essa tarde. Estaremos aqui aprendendo, já vou fazer minhas anotações. Muito obrigado aí, professor. A ideia de fazermos essa reunião aberta, esse evento de hoje, ele está dentro do contexto do grupo de pesquisa, deveres fundamentais, e nós tivemos essa ideia de fazer uma reunião aberta para possibilitar pessoas que não fazem parte do grupo, e fazemos em forma de palestra para que outras pessoas possam também ouvir e saber, conhecer, né, um pouco desse tema que é tão interessante. Bom, eu passo a palavra agora para o professor Horácio para fazer a sua exposição. Boa tarde a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras do professor Diego Fiorotti, que eu tive a oportunidade de conhecer na data de hoje, pela acolhida aqui também no âmbito desse grupo de pesquisa da Faceli, e também agradecer aqui de público aos professores Rodrigo Reis Cirino e Rodrigo Santos Neves. O Rodrigo esqueceu de falar, quando ele leu o meu currículo, que o mais importante é que eu sou amigo dele e do Rodrigo Cirino, né? E, assim, por delicadeza e gentileza da parte deles, nós estamos aqui hoje. Então, eu fico muito feliz, né, para estar num grupo de um tema que a gente também, nós três, estudamos no âmbito do doutorado. E eu queria aproveitar esse momento, enquanto estamos ainda nos ajustando aqui, para agradecer, então, aos professores Rodrigo e parabenizar pela iniciativa. Eu fico muito feliz porque ambos os professores têm tido uma produção bastante significativa no campo do direito, no campo da pesquisa, e pesquisas voltadas para a resolução de problemas práticos da administração pública, e eu tenho tido a honra e a alegria de participar de algumas das obras coletivas editadas nos últimos anos, sob a coordenação dos dois professores. Então, eu fico muito feliz. Rodrigo, você não falou que a gente se conhece há 20 anos, mas eu entendi por quê. É melhor não colocar tempo, né? Não datar as coisas, que isso vai acabar revelando a nossa idade e as pessoas vão saber que nós somos jovens há mais tempo do que eles, né? E aproveitando, saudando a todos as alunas e alunos aqui da Faceli e todos os internautas também que nos acompanham, né? Aos alunos da nossa pós em gestão pública da FDV, eu saúdo a todas e todos aqui na pessoa do meu querido amigo Haroldo Natal, excelente aluno que está aqui conosco, né, também participando desse evento. Fiz questão de convidar a todos, porque eu tinha certeza que seria um encontro entre amigos. E aí eu já aproveito para deixar vocês inteiramente à vontade para participarem o tempo, quiserem fazer perguntas a todo tempo. É um ambiente, é um espaço aberto aqui, podem levantar a mão e fazer as perguntas. Já vou convidar aqueles que puderem, assim como o Alex Lopes, já agradecendo, Alex, porque a sua câmera está aberta. Eu confesso que para nós, que somos professores, é um alento muito grande quando a gente consegue enxergá-los. Por isso que eu tenho evitado até me utilizar de slides ou de projeções, que eu consigo olhar vocês todos. A gente sabe que muitas vezes
Agradecer o Jordano também, que abriu a câmera dele aqui também. Eu sei que nem todos podem abrir, mas eu já vou logo dizendo que, para mim, não há problema nenhum se o marido, a esposa, a mãe, o pai passarem de pijama, o gato aparecer na frente, ou o cachorro passar na frente da tela. Nós estamos acostumados com essas intercorrências no âmbito das aulas, dos encontros virtuais. Para mim, o pior mesmo são as câmeras fechadas, né? Mas eu vou compreender, claro, a todos aqueles que não tenham condições, não possam abrir as câmeras, né? Mas vou agradecer àqueles que assim o façam, né? Que assim a gente não fica com uma sensação de estar falando para a tela, né, Rodrigo? Também saudar aqui a minha colega, ilustre colega, procuradora do Estado, doutora Ana Luísa, também, que me dá a honra e a alegria de também fazer parte lá do corpo de alunos da pós-graduação em gestão pública da FDV. Eu deixo o meu abraço a todos aqui nessa tarde para conversar sobre um tema que me é muito caro, que tem sido objeto das minhas reflexões, dos meus estudos, inclusive juntamente com os professores Rodrigo Santos Neves e Rodrigo Reis Cirino, no âmbito da FDV, que está dentro da temática geral do Estado transformado pelas novas tecnologias. Então, a nossa conversa aqui, a minha fala, ela vai ser dividida em 3 partes, mas, como eu disse, vocês podem ficar à vontade para participar e fazer as intervenções na medida em que tenham dúvidas ou que queiram fazer alguma colocação. O espaço é aberto, o importante é a troca de ideias e informações, mas a minha fala ela vai ser subdividida em 3 partes. Na primeira parte, eu falo um pouco das transformações pelas quais o Estado Democrático de Direito do século XXI tem passado, notadamente nos últimos 40 anos. Na segunda, e principalmente por força das novas tecnologias, sobretudo digitais. Na segunda parte, eu falo de uma categoria jurídica ainda em construção, e eu diria até em permanente construção, que é a categoria dos direitos fundamentais digitais, para, sim, na terceira parte, chegar aos deveres fundamentais e nós trazermos algumas reflexões aqui acerca de uma eventual existência. É mais uma provocação, são reflexões para amadurecimento a respeito da existência de deveres fundamentais digitais. E aí, efetivamente, no contexto do nosso tema, deveres e novas tecnologias. Depois apresento algumas conclusões finais, mas, como eu disse, vocês podem ficar à vontade para fazer as intervenções durante a fala. O Estado Democrático de Direito, nos últimos 40 anos, ele tem passado por grandes transformações. Mais recentemente, assim, nós temos grandes estudos hoje analisando essas transformações do Estado na chamada sociedade de informação, na era da informação, né? Hoje nós temos muito conhecimento de qualidade, acessível a um clique do computador, né? E quem estuda isso pioneiramente no mundo afora, dentre outros autores, mas eu gostaria aqui de ressaltar, porque me parece um autor bastante importante, que nem é da área do direito, é da área da sociologia, é o sociólogo espanhol Manuel Castells. Ele tem uma obra gigantesca sobre a era da informação e a sociedade da informação. E ele analisa nas suas obras as transformações que o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito e a própria sociedade vem passando por conta do desenvolvimento tecnológico e por força das inovações e tecnologias, sobretudo digitais, né? E a gente pode dizer que, como o professor Manuel Castells ele assevera na sua obra, na sua trilogia sobre a era da informação, o professor Manuel Castells vai dizer que essas transformações elas foram amplificadas nos últimos 40 anos, ou seja, nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas do século XX, nessas 2 primeiras, né? E aí, nessa perspectiva, nós podemos verificar 2 grandes eixos transformadores do Estado Democrático de Direito, né? Melhor dizendo, do Estado de Direito e depois Democrático de Direito, mas aquele que tem como certidão, como certidão mais próxima ou como afirmação mais próxima a Revolução Francesa, onde há uma ruptura com a monarquia, com o Estado absolutista, e ali a vinculação dos governantes
ao direito, com o surgimento, com a consolidação do Estado Democrático de Direito na Revolução Francesa, 1789. Né? Mas, contemporaneamente, dando um salto quântico, desde o surgimento do Estado Democrático, desde o surgimento do Estado de Direito, e depois adicionando-se o qualificativo de Estado Democrático de Direito, nós podemos dizer que hoje nós temos dois grandes eixos transformadores bem atuais do Estado no século XXI. Primeiro eixo, novas tecnologias, sobretudo digitais. Né? Por exemplo, para que a gente fique nesse exemplo, depois a gente vai desdobrar isso, essa nossa conversa aqui, ela está sendo viabilizada pelas novas tecnologias. Eu falo de vocês, como já foi anunciado aí pelos professores, eu estou falando de vocês de Portugal. Né? E tem gente aqui de Vitória, tem gente em Linhares, em outras partes do mundo e do Brasil. Né? Isso viabilizado pelas novas tecnologias. Né? Eu lembro sempre da fala do professor Harari, Yuval Harari, né? No livro dele, 21 lições para o século XXI, ele vai dizer o seguinte, ele é professor de História da Universidade de Israel. Ele disse, Rodrigo, que na Universidade de Israel ficaram, os professores, os catedráticos e os gestores da universidade ficaram debatendo por cerca de 10 anos sobre a implementação das aulas online ou não. Quando veio a pandemia, uma semana depois, estava tudo online. Né? Então, esse seria o segundo eixo transformador do Estado e das relações das sociedades contemporâneas, Covid-19. Então, primeiro eixo, novas tecnologias. Segundo eixo, Covid-19. Na verdade, a Covid-19, ela acelerou os processos de transformação digital do Estado e da sociedade que já se encontravam em acelerado curso. Hoje nós temos, por exemplo, o teletrabalho, né, tanto público quanto privado, em grande expansão, porque se chegou à conclusão que é possível desenvolver suas atividades, muitas vezes de forma remota, tanto na gestão pública quanto na iniciativa privada, com efetivos ganhos de eficiência, de qualidade de vida, de sustentabilidade planetária e social. Né? Então, eu vou me ater na nossa conversa aqui, como o tema são os deveres fundamentais diante das novas tecnologias, eu vou me ater nas transformações do Estado diante das novas tecnologias e, por conseguinte, dos direitos fundamentais e dos deveres fundamentais. Quando a gente estuda em teoria do Estado, na graduação, a gente aprende que o Estado é uma pessoa jurídica, uma entidade, digamos assim, jurídico-política, que concentra e exerce poder num determinado território sobre um determinado povo. Então, organização jurídico-política, território e povo e soberania seriam elementos constitutivos essenciais da ideia de Estado. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para a nossa reflexão de como esses elementos estão sendo ressignificados diante das novas tecnologias, como a organização jurídico-política do Estado, como a soberania, como o território e como a ideia de povo passam a ser ressignificadas, passam a necessitar de releituras diante das novas tecnologias. Começando pela organização jurídico-política, eu lembro aqui que o Estado, tradicionalmente, tem o seu, com uma decorrência da sua própria soberania, o Estado edita suas próprias normas, vinculantes para si e vinculantes para as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, que habitam nesse Estado. Com as novas tecnologias, sobretudo, né, nós vamos ver cada vez uma maior interferência de uma normatividade criada fora do Estado, mas que tem reflexos dentro do próprio Estado. Isso ficou muito claro para nós, por exemplo, no contexto da Covid-19. Como a normatividade técnica, científica e as estruturas organizacionais da OMS, por exemplo, interferem e interferiram na legislação, na jurisdição e na administração no âmbito interno do Brasil, por exemplo. E eu cito aqui para vocês um leading case muito interessante a confirmar essa ressignificação da ideia de organização jurídico-política
de modo que o Estado contemporâneo, inclusive por força das novas tecnologias, ele passa a ser mais permeável e mais aderente à normatividade internacional. Eu lembro a vocês, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade número 6421, onde se discutiu a constitucionalidade da medida provisória número 966 de 2020. Essa medida provisória, para quem não se recorda, ela buscou disciplinar a ideia de erro grosseiro e dolo por parte dos gestores públicos no contexto da Covid. Os gestores públicos brasileiros, com receio de serem responsabilizados pessoalmente pelas ações adotadas para o enfrentamento à pandemia, né, deram ensejo, na verdade, o governo federal editou essa medida provisória 966, que buscou dizer o que era erro grosseiro para fins de responsabilização pessoal dos gestores públicos, no contexto, na adoção de medidas de enfrentamento à Covid. E o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade dessa medida provisória, asseverou que, para fins, fazendo uma leitura, uma interpretação conforme a Constituição dessa medida provisória, 966, à luz dos princípios da prevenção e da precaução, radicados inicialmente no artigo 225 da Constituição, quando trata da tutela do meio ambiente, o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma leitura da Constituição, dessa normatividade à luz da Constituição, sobretudo à luz dos princípios da prevenção e da precaução, asseverou que a norma poderia ser considerada constitucional, a norma disciplinadora do dolo e do erro grosseiro, desde que se entenda como dolo ou erro grosseiro, desde que se entenda como dolo ou para fins de configuração do dolo ou do erro grosseiro, a adoção de medidas, de políticas públicas, de medidas de gestão pública contrárias à normatividade expedida pela Organização Mundial de Saúde e outras entidades científicas de pesquisa e de ciência relacionadas à Covid-19. Então, vejam como a normatividade internacional ela interfere na ordem jurídico-política do Estado, né? Então, para que a gente possa ter essa dimensão de como essa relação entre ordem interna e ordem internacional se apresenta e vai nos ensejar a possibilidade de repensar essa ordem jurídica e esse relacionamento entre o direito interno e o direito internacional e como isso interfere na forma de atuação do Estado Democrático de Direito. A mesma coisa nós podemos dizer do elemento território, que é o espaço geográfico onde o Estado chamado soberano, o Estado Democrático de Direito, exerce seu poder. Nós sabemos hoje que com as plataformas digitais e com os fluxos migratórios entre pessoas, como, por exemplo, os fluxos migratórios decorrentes dos refugiados, essa noção de território ficou erodida, ou pelo menos precisa ser ressignificada. Não que o Estado não tenha que ter uma dimensão territorial para o exercício do seu poder, mas quando a gente fala em desenvolvimento de atividade econômica, é capaz de você entrar numa plataforma hoje e adquirir um produto em qualquer lugar do mundo, né, sujeito a uma tributação fora do Brasil, mas que será um produto entregue a você aqui no Brasil, né? Então, vejam, as plataformas digitais viabilizaram que nós pudéssemos repensar também essa noção de território e o próprio fluxo migratório das pessoas, né? Sobretudo agora, nesse momento, principalmente com o conflito em andamento, o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, nós tivemos uma intensificação desses fluxos migratórios, principalmente pelos refugiados da Ucrânia. Então, além da organização jurídico-política do território
e do povo / cidadão, né, nós também vamos ter uma ressignificação, portanto, dessas noções de povo, como aquele indivíduo vinculado a um determinado Estado. Na Europa, por exemplo, a gente tem uma cidadania europeia. Então, o cidadão europeu, ele é cidadão da Europa e não especificamente de um único Estado, né? De modo que as novas tecnologias permitem também o exercício dessa cidadania transnacional. Então, por exemplo, os nacionais portugueses podem votar, deliberar sobre decisões adotadas no âmbito da União Europeia. Então, aquela ideia de povo, aquela ideia de cidadão como agentes vinculados a um determinado Estado soberano começa a se modificar também pelas novas tecnologias. E, por fim, a soberania. A gente aprendia na graduação, eu espero que hoje não mais seja assim, né? Porque já tem um tempo que a gente fez graduação, né, Rodrigo? Então, já tem um tempo que a gente assistia às aulas de teoria do Estado na graduação, né, Ana? Então, a gente pode dizer que a gente aprendia aquele conceito clássico de soberania como aquele poder absoluto e incontrastável do Estado, poder que não se reconhece superior, né? Só que essa noção de soberania também está sendo ressignificada, sobretudo em vista das novas tecnologias, da influência cada vez maior da comunidade internacional, das organizações internacionais sobre as decisões dos Estados soberanos, né? Então, essa ideia de soberania ela começa a ser transcendida, ultrapassada no contexto de se substituir essa ideia de soberania como poder incontrastável por uma ideia de autonomia no concerto das nações. Vamos dar um exemplo aqui um pouco mais remoto, mas podemos dar também um exemplo mais contemporâneo. O exemplo mais remoto é que o Brasil, no início da década de 90, para que pudesse receber recursos internacionais para melhorar a sua infraestrutura, recursos advindos do Fundo Monetário Internacional, uma das contrapartidas estabelecidas pelo Fundo Internacional era que o Brasil tivesse um regime mais rigoroso de responsabilidade fiscal, de ajuste das contas públicas. E nós importamos um modelo de lei de responsabilidade fiscal da Nova Zelândia. Mas qual é o vínculo que existe entre o Brasil e a Nova Zelândia? Como é que essa importação se deu? Que é a nossa lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei do ano 2000, a Lei Complementar 101 de 2000, e que se encontra vigorante, e que, a partir dela, nós tivemos uma melhoria na gestão fiscal, na gestão financeira e orçamentária dos recursos públicos, mas a partir de uma imposição de um organismo internacional para que ele pudesse colocar dinheiro no Brasil. Nós podemos dar outros exemplos aqui, como a questão da aquisição pela Europa da carne que é produzida no Brasil e o condicionamento à aquisição dessa carne, a demonstração de boas práticas de sustentabilidade na produção dessa carne, né? A questão da preocupação da comunidade internacional com o desmatamento da Amazônia, ou até aqui no âmbito da Europa mesmo, a atuação até agora não exitosa da OTAN para fins de erradicar ou acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Um conflito que preocupa toda a Europa e todo o mundo, né? Então, vejam como os organismos internacionais, as organizações internacionais interferem cada vez mais nas decisões do Estado soberano. Então, aquela soberania que a gente entendia como poder incontrastável, poder que não se conhece superior, ela também deve merecer uma nova leitura, deve merecer, portanto, uma releitura. Então, as novas tecnologias vêm transformando o Estado e a sociedade, vêm transformando o Estado democrático de direito, que é a fórmula consagrada no Brasil, no artigo 1º, como fundamento da nossa República, né? A Constituição brasileira estabelece que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito, onde o Estado submete não só a legalidade, mas também as decisões majoritárias adotadas nessa sociedade, respeitando-se, por certo,
pluralidade, as minorias e a multiculturalidade existente na sociedade, mas uma decorrência disso, dessas transformações do Estado e da sociedade, é na linha da progressividade dos direitos fundamentais. Nós sabemos que os direitos fundamentais, na medida em que a sociedade evolui, os direitos fundamentais vão progredindo também, vão se expandindo também, de modo que hoje nós estamos refletindo sobre a configuração dos chamados direitos fundamentais digitais, né? Nós vivemos numa sociedade digital, nós vivemos num Estado transformado pelas tecnologias, sobretudo digitais, então é importante que se tenham direitos morais, existenciais, digitais, aptos a tutelar essas relações que se estabelecem não só na sociedade, entre as pessoas por meio dos recursos digitais, mas também no que diz respeito ao papel do Estado na promoção e na concretização desses direitos fundamentais, né? E nós podemos destacar aqui, né, a atualidade dessa discussão. Agora, aqui na Europa, atualmente está se discutindo no âmbito do Parlamento Europeu, a edição de uma Carta de Direitos Fundamentais Digitais. Portugal já editou a sua lei de proteção digital no ano de 2021. Nós temos marcos jurídicos relevantes editados no Brasil nos últimos anos. Eu me reporto aqui a duas leis importantes. A primeira, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a segunda, a Lei do Governo Digital, a Lei 14.129, que é uma lei do ano passado, e que vão buscar densificar esses direitos fundamentais digitais, que começam a adquirir formato, força, exigibilidade, né? Seja do Estado, seja em relação a outros particulares. Eu destaquei aqui 3. Né? Primeiro deles, direito fundamental digital de acesso à internet. Boa parte da população mundial, e no Brasil também, não tem acesso a esse direito fundamental, e ele hoje é praticamente pressuposto para o exercício da cidadania, que também adquire hoje uma ideia de cidadania digital, né? Entre aqueles que podem e aqueles que têm acesso à internet e aqueles que não têm acesso na fruição de direitos e liberdades. Então, direito fundamental de acesso à internet, o direito fundamental à explicabilidade das decisões algorítmicas. Muitas vezes, né, nós sabemos que os algoritmos baseados em dados, que são o passaporte para a nossa intimidade, os dados são as grandes commodities do século XXI, né? Se diz comumente que os dados eles são o petróleo do século XXI. Eu, particularmente, prefiro entender que os dados são a grande commodity do século XXI. O professor Canotilho vai dizer que os dados são o passaporte, o acesso à nossa intimidade, à nossa vida privada, né? O acesso a informações relevantes para o desempenho de atividades econômicas e sociais. E muitas vezes os algoritmos decodificam, transformam esses dados em metadados para interferir nas nossas escolhas. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir o documentário disponível no Netflix chamado Privacidade Hackeada, onde ali se analisa como uma determinada empresa de tecnologia interferiu em decisões importantes nas eleições dos Estados Unidos, que levaram o presidente Trump ao governo norte-americano e ao Brexit no Reino Unido, né? A partir do uso e do tratamento dos dados viabilizados por essa empresa de tecnologia. Então, recomendo assistir esse documentário chamado Privacidade Hackeada. Então, direito fundamental digital de acesso à internet, direito fundamental à explicabilidade das decisões algorítmicas, né? Como os algoritmos decidem com base nos dados
que tipo de viés, que tipo de orientação o decisor alimenta essa inteligência artificial para que ela possa discriminar situações ou adotar determinadas decisões em diversos aspectos da nossa vida, desde uma intervenção cirúrgica até uma entrevista de trabalho, até passando por uma avaliação de produtividade no ambiente empresarial, né? Até uma tomada de crédito junto a uma instituição financeira. Quem alimenta o algoritmo e como o algoritmo está sendo alimentado e como essa inteligência artificial vai se comportar, né? Então, o direito fundamental à explicabilidade das decisões algorítmicas. E talvez o mais importante, ou um dos mais importantes nesse contexto dos direitos fundamentais digitais, o direito fundamental à proteção de dados, tão importante que recebeu recentemente, há menos de 30 dias, há um pouco mais de 30 dias, né, densificação, previsão na nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 79, traz lá o direito fundamental à proteção de dados, inserido pela emenda constitucional número 115, de 10 de fevereiro de 2022. Então, é nesse contexto que vai se construindo uma nova teoria dos direitos fundamentais, agora digitais, também digitais. Não se extinguindo os direitos fundamentais de primeira, de segunda, de terceira, quarta ou quinta dimensão, ou até sexta dimensão para alguns, mas adicionando a esses direitos fundamentais clássicos aqueles outros agora considerados de natureza digital, adequados à sociedade digital e ao estado digital do século XXI. E aí, como terceira premissa para a nossa conversa aqui, eu gostaria de destacar a existência, e agora tocando efetivamente no ponto dos deveres fundamentais, trazer a nossa reflexão, para a existência e configuração dos chamados deveres fundamentais digitais, né? Tema esse que se insere na nossa temática maior aqui de deveres fundamentais e novas tecnologias. Será que nós devemos e necessitamos falar em deveres fundamentais digitais? E aí eu retomo um conceito que foi construído coletivamente lá no nosso grupo de pesquisa, no doutorado em Direito da FDV. Eu retomo aqui porque é o mesmo conceito, segundo o professor Rodrigo Santos Neves me passou, é o mesmo conceito adotado também aqui no âmbito desse GP, onde os deveres fundamentais eles seriam aquelas categorias jurídico-constitucionais, fundadas no princípio da proporcionalidade, que estabelece aos particulares, fundada no princípio da proporcionalidade, que estabelece aos particulares deveres, condutas proporcionais, acompanhadas ou não de sanção, destinadas à garantia de direitos fundamentais. E aqui é meu ponto. Veja, o conceito construído, que é adotado tanto na FDV quanto aqui, é um conceito onde há uma vinculação entre os direitos fundamentais e os deveres fundamentais, porque os deveres fundamentais, eles são instrumentos de garantia dos direitos fundamentais. Logo, se os deveres... Agora que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui. Se os direitos fundamentais, se os deveres fundamentais são instrumentos de promoção, proteção e garantia dos direitos fundamentais, se os deveres visam a garantir os direitos, e se hoje nós temos a configuração de direitos fundamentais digitais, é necessário se pensar em uma categoria jurídico-constitucional de deveres fundamentais também, da mesma forma, digitais. E aí eu trago para vocês um exemplo, um caso que eu estou, desse exato momento, pesquisando, para ilustrar como pode ser essa configuração desses deveres fundamentais de natureza digital, né? Nós sabemos que um dos instrumentos que o Estado digital, que o Estado Democrático de Direito do século XXI, fortemente digital, adota para
a introdução de tecnologias e inovações no âmbito da gestão pública é a celebração de contratos com as startups. Não vou ter como verticalizar esse tema. Esse tema é um tema que eu tenho pesquisado no doutorado. Recentemente, no ano de 2020, eu publiquei um livro junto com o professor André Sadi e a professora Fernanda Rodor sobre o que a gente chamou lá de direito público das startups, para entender essa relação que se estabelece entre o Estado e as startups para a introdução de tecnologias na administração. Mas imaginem vocês que uma startup seja contratada pelo Estado para desenvolver uma plataforma de redução de tempo de espera na fila do SUS. E para que ela possa desenvolver essa solução inovadora, de modo que a pessoa possa sair de casa para a sua consulta com 20 minutos de antecedência da consulta e não com 20 horas, como a pessoa do interior, muitas vezes, tem que largar a sua produção rural para ser atendida num centro médico da capital ou das capitais e perder um dia inteiro de trabalho, depois de um dia inteiro de deslocamento. Então, vamos supor que o Estado queira contratar uma startup para desenvolver essa tecnologia, essa plataforma, de modo a reduzir o tempo de espera das pessoas na fila do SUS. E essa startup, uma vez contratada pelo Estado, ela vai ter acesso aos dados das pessoas. Quem são os usuários, se são mais idosos ou são mais crianças, se eu tenho gestantes. E ao ter acesso aos dados, ela vai estar lidando com informações relacionadas à intimidade, à vida privada dessas pessoas que são usuárias, né? Então, existe a possibilidade de se conceber, ao lado de um direito fundamental digital à proteção de dados, um dever fundamental de preservar esses dados por parte, no exemplo a que eu me referi aqui, dessas startups que são contratadas pelo Estado. Eu peguei só um exemplo para que a gente possa entender como... primeiro, esse conceito de deveres fundamentais que nós temos hoje, ele é um bom conceito, ele tem uma amplitude, uma generalidade, uma precisão, mas que, no entanto, nos permite uma releitura à luz das novas tecnologias, para entender que nós temos sim, podemos sim pensar em direitos fundamentais, em deveres fundamentais digitais voltados à tutela desses novos direitos, que a doutrina vem chamando de direitos fundamentais de natureza digital. E para concluir, para que eu possa devolver a palavra e, eventualmente, vocês... Aqui ninguém perguntou nada, também eu não parei de falar, nem respirei, né, Rodrigo? Comecei a falar aqui de uma maneira muito até empolgada, peço até desculpas pela empolgação aqui, mas esse tema realmente é um tema que me empolga, e ele me empolga exatamente porque não há desenvolvimento sustentável que não seja tecnológico e inovador. As tecnologias, as inovações, principalmente as digitais, são instrumentos de aperfeiçoamento do desenvolvimento sustentável. Então, não há desenvolvimento sustentável sem tecnologia, não há desenvolvimento sustentável sem inovação. Isso não só no Brasil, mundo afora. Não é por outra razão que a ONU estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados até o ano de 2030. E nós podemos observar, ao analisarmos esses 17 Objetivos de desenvolvimento sustentável, nós podemos analisar como as novas tecnologias, sobretudo as digitais, elas são transversais. Elas cortam todos esses objetivos, elas são instrumentos de todos esses objetivos, né? E aí, Rodrigo, eu te agradeço, Rodrigo Reis e Rodrigo Cirino, agradeço muito o convite para estar aqui, porque eu enxergo na juventude, nos jovens, mais jovens que nós, né, que nos ouvem hoje, eu enxergo neles o grande potencial de inovação, o grande potencial de desenvolvimento tecnológico, né? Vocês serão os grandes protagonistas dessa transição do mundo, que já se opera, como nos lembra o professor Manuel Castells, citado aqui no começo da nossa conversa, que já se opera há 40 anos.
só que agora ganhou uma dimensão, uma exponencialidade muito mais significativa. E vocês, nós também, né? Mas vocês, jovens, mais jovens, sobretudo, trazem em si um potencial, uma energia muito grande para que essas inovações sejam cada vez mais realidade transformadora da vida, não só de alguns, mas da vida de todos, sempre nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, não só para alguns, mas o desenvolvimento sustentável para todos. E eu termino aqui lembrando, citando aqui nessa tarde um trecho de um conterrâneo meu, Rodrigo, carioca, um cantor da música popular brasileira que eu gosto muito, me acompanha também há 20 anos, igual o Rodrigo Neves, está comigo há 20 anos na caminhada, que é o Jorge Versilo, que tem uma música muito bonita, pelo menos na minha opinião, chamada Numa Corrente de Verão. E essa música, a leitura, é uma obra de arte, né? E a obra de arte ela comporta diversificadas interpretações, explorações poéticas, né? Mas essa música, Corrente de Verão, para mim é uma música que fala de inovação. Eu recomendo vocês a ouvirem essa música posteriormente. E nessa música, o Jorge tem um verso que diz muito dessa transição pela qual o planeta vem passando, o Estado Democrático de Direito vem passando, a sociedade vem passando, e, por conseguinte, a nova dogmática dos direitos fundamentais e também dos deveres fundamentais. Ele diz mais ou menos o seguinte: nosso futuro assim será, feito uma escada a se formar, por sob os pés de quem sonhar, de quem ousar pensar além. Eu não sou de olhar o que passou, nem lamentar o que se foi. Sou de criar o que será, de quem ousar pensar além. Então, agradeço, professores Rodrigo, mais uma vez. Agradeço também a todos e todas que participaram, que nos ouviram, que me deram a oportunidade de abrir as suas câmeras aqui, o Jordano, a Milena, o Alex. Agradeço muito a todos. Agradeço aqui também aos meus alunos da pós e gestão pública. Daqui a pouco vão estar comigo de novo, né, Rodrigo? Tem que gostar muito, né? Porque entram uma hora mais cedo e vão ficar comigo até 10 da noite, né? No horário do Brasil, porque aqui em Portugal vai ser 2 da manhã, vão ser 2 da manhã. Então, agradeço. Já falei no nome do Haroldo aqui, estou vendo a Natália também, agradeço. Nossa ilustre procuradora, assessora jurídica do município de Montanha, que está conosco aqui desde sempre. Ana Luísa também esteve conosco aqui. Então, eu devolvo a palavra, Rodrigo, para que a gente possa dar continuidade na conversa e nas reflexões dessa tarde. Agradecendo mais uma vez. Só por uma questão de compliance, Rodrigo, eu confesso a você que nas reuniões da Procuradoria, só essa semana eu fiz 3 reuniões da Procuradoria, né? E aqui também com você, como fui provocado pelo Rodrigo Cirino no começo aqui, assim, é um bullying. Eu não estou, por uma questão de compliance, eu não estou tomando vinho, eu estou tomando água. Estou tomando água, é ela que me mantém sereno aqui para que a gente possa estar conversando sobre esses temas importantes. Então, feita essa advertência em termos de compliance, eu devolvo a palavra, Rodrigo. Bom, até porque, para quem vai tocar até 2 da manhã, começa a beber agora, complica, né? Bom, parabéns, professor Horácio, pela exposição. Nós temos aqui um grupo empolgado, interessado aí em pesquisar os deveres fundamentais, né? Então a gente busca fazer nas primeiras reuniões exposições sobre o tema, para uma forma de apresentar, né, o tema para os alunos participantes. Até porque é um tema que não é corriqueiro nos manuais de direito constitucional. Então,
a ideia é fazer uma apresentação para quem está tendo o primeiro contato. Ainda quem já cursou a disciplina de Direito Constitucional, geralmente eles não veem esse tema. Eu gosto, quando eu vou tratar de direitos fundamentais, eu separo uma aula ou duas para falar dos deveres, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece por aí, né? Os manuais não tratam, ou de uma forma muito superficial, quando isso acontece, e o pessoal passa batido, né? Você passa por aquele título da Constituição, lá, direitos, deveres, mas só fica no título, né? E aí já vão tratando dos direitos. Então, esse tema ele é de extrema importância. Aqui na Facel, eu leciono a disciplina de Direito Digital, então a gente faz essa inter-relação, trata dessas novidades, né? Na pós-graduação da FTV, eu tive a oportunidade de trabalhar com a administração pública e as novas tecnologias, então a gente fez esses temas tangenciados, né, com esses dois assuntos, né? O professor Horácio acaba de publicar um artigo em um livro que trata da inteligência artificial na administração pública, né? Inclusive, eu recebi o livro hoje, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, o professor Horácio é um pesquisador voraz e uma máquina para escrever, e é um exemplo que nós devemos seguir, né? Então, assim, a título de provocação, né? A gente está falando de deveres fundamentais e deveres fundamentais relacionados com as novas tecnologias. Professor, o senhor teria algum exemplo aí para dar de tema, assim, o que seria interessante se discutir dentro desse tema em um artigo a ser desenvolvido pelo GP de deveres fundamentais? Você tem alguma sugestão aí? Porque os meninos já catam um tema para discutir. Que agora, nesse início, né, a gente começou as reuniões da semana passada, nesse início agora a gente já deu uma tarefa para eles, falou, agora vocês têm que buscar um tema para vocês, vão olhando aí o que tem disponível sobre deveres e tentem construir uma ideia. Dentro da ideia de deveres, né, eu gosto muito de fazer uma correlação, não necessariamente, mas também tangenciando a questão dos deveres fundamentais digitais, mas contemplando a ideia de sustentabilidade, né? Então, o dever fundamental, a discussão acerca da existência de um dever fundamental das empresas, por exemplo, de desenvolverem seus produtos e serviços baseados em tecnologias sustentáveis. Hoje, muito em voga o conceito de sustentabilidade multidimensional, né? que entrou na moda, o pessoal falando em governança ESG, né? De desenvolvimento, né? Social, governança corporativa, empreendedorismo e meio ambiente, né? Então, exatamente. É que o Jordano está falando aqui, que sente que o ESG acaba sendo muita bravata. Na realidade, Jordano, essa ideia de governança ESG está dentro da ideia de sustentabilidade multidimensional. Eu recomendo a vocês também a leitura do livro do professor Juarez Freitas. O professor Juarez Freitas tem um livro chamado Sustentabilidade e Direito ao Futuro, onde ele apresenta 5 dimensões do princípio da sustentabilidade: a sustentabilidade ética, jurídica, política, social e econômica. E eu acrescentaria sustentabilidade tecnológica também,
né? Então, deveres fundamentais relacionados à sustentabilidade, deveres fundamentais relacionados à bioeconomia. O Brasil é uma grande potência bioeconômica, né? É um tema ainda em construção, né? Como o Estado vai se comportar, quais são os deveres, as condutas exigíveis dos agentes privados, para que elas sejam consentâneas com as boas práticas da bioeconomia e da própria ideia de sustentabilidade também. Só isso aí, Rodrigo, já seria um mundo, né, a ser explorado no campo dos deveres fundamentais. Mas teríamos outros também, né? O dever, o professor Rodrigo publicou também, Rodrigo Santos Neves, publicou recentemente um artigo sobre o dever fundamental dos particulares de fiscalizarem a administração pública, né? E aí nós poderíamos ter como desdobramento a própria ideia do dever de participar das decisões públicas. Eu mesmo fiz uma pesquisa no passado, que ainda não foi publicada, sobre o dever fundamental das empresas contratadas do Estado de preservarem o patrimônio público. Então, toda vez que a empresa superfatura uma obra pública, toda vez que a empresa frauda uma licitação, ela está violando esse dever fundamental de preservar o patrimônio público, né? Um outro tema relacionado a dever fundamental, Rodrigo, novas tecnologias, esse eu não vi ninguém escrevendo sobre ele, e é um bom tema de pesquisa, um dever fundamental de preservar o mercado digital. Porque nós sabemos que a ideia, quer dizer, nem todo mundo sabe disso, né, Rodrigo? Porque muitas vezes, se vocês não tiverem um professor diligente, de direito constitucional ou de administrativo, como é o caso do professor Rodrigo Neves, vocês nem vão acabar a faculdade sem saber que o artigo 219 da Constituição consagra, estabelece que o mercado interno integra o patrimônio nacional. Então, é um bem público coletivo, o mercado interno. E nessa ideia de mercado em sentido amplo, nós temos o mercado digital, né? Então, quais seriam os deveres fundamentais digitais das empresas que operam nos mercados digitais, ou das entidades do terceiro setor que operam também na proteção e defesa de minorias relacionadas ao mercado digital? Rodrigo, se você não caçar a minha palavra, a gente vai ficar falando aqui até. Mas seriam alguns exemplos, né? Tem muita coisa. Mas a gente tem que aproveitar. E esse tema de deveres fundamentais é um campo pouco explorado, né? Então, a gente tem alguns núcleos que tratam disso. A produção da FTV é enorme, né? Daquele GP lá, o pessoal publica muito, né? São 10 anos de pesquisa que estão ocorrendo lá e o pessoal, desde o início, começou a publicar. E aí a gente tem produções esparsas aí pelo mundo afora, tem muita coisa que a gente já conseguiu ter acesso. Por conta desses 10 anos de pesquisa da FTV, o pessoal coletou muita bibliografia sobre o tema, isso nos facilita hoje, né? A gente sempre fala que tem pouca produção, mas é pouca produção porque não tem nos manuais, né? Por exemplo, a indexação da revista dos tribunais, por exemplo, não tem a busca de deveres fundamentais. Não aparece lá no indexador. Eles mandam para a gente quando a gente vai publicar, quando está prestes a publicar, eles mandam para a gente uma lista com as palavras-chave para você usar aquelas que estão ali no indexador deles, para fazer a busca. Se você colocar deveres fundamentais, não aparece. Você bota dever, aparece um monte de dever diferente, mas nada relacionado com deveres fundamentais, né? Daí para a gente ver que o tema ainda é invisível, né, para o público em geral. Então, nós podemos nos considerar desbravadores, né? Então, isso é importante. Alguém tem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma indagação? Milena, pode abrir seu áudio, Milena. Você que abre, Rodrigo. Eu vou abrir. Pronto. Primeiramente, boa noite. É muito bom, né, o tema a ser discutido.
Eu estou fazendo um artigo, já fiz o projeto e estou caminhando em um artigo que é sobre dever fundamental de autenticidade como um contraponto ao direito fundamental aos direitos autorais. E eu estou esbarrando assim, uma questão que seria a exigibilidade, porque eu sinto, eu tenho na pesquisa, a percepção que eu tive é de que os direitos, principalmente no âmbito digital, eles não são tão bem compreendidos pela população, pela sociedade em geral. Então, assim, no âmbito acadêmico é fácil justificar que não pode ser reproduzida uma obra, que aquela obra ela possui um respaldo legal, né? Porém, a percepção da população, do usuário da internet, ainda é muito... ainda não tem tão forte essa percepção. Então, na questão da exigibilidade, isso seria com questão de novas leis, se seria cabíveis sanções assim, mais pesadas, ou se isso não resolveria, se seriam medidas mais educativas. Qual a visão do professor com relação a isso? Qual? O Rodrigo e depois eu? É melhor o Rodrigo falar primeiro? Os dois. Horácio, fica à vontade. Se você buscar, Milena, aí usar o seu buscador na internet e buscar por uma Carta de Direitos Fundamentais Digitais, você vai encontrar um artigo do ano 2019 do professor Gomes Canotilho. O professor Gomes Canotilho é um professor muito conhecido, não sei se você conhece, é um constitucionalista português, mundialmente conhecido, até por honra nossa e alegria, é professor aposentado aqui da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele tem um artigo muito bom, e lá ele vai falar do direito fundamental à educação digital. Na realidade, nós ainda vivemos, no Brasil e também na Europa, tá? Nós vivemos ainda um analfabetismo digital, desde a mais tenra idade até as pessoas mais idosas. Na verdade, aquilo que seria instrumento de promoção da cidadania digital, que é o acesso às plataformas digitais, à internet, para as pessoas da terceira idade, é uma barreira, é uma diminuição da sua capacidade de autodeterminação, porque não são aquilo que, em linguagem técnica, se chama de nativos digitais. Vocês são nativos digitais. O professor Rodrigo, que tem 20 e poucos anos, é um nativo digital. Eu já tenho que aprender tecnologia, noções de tecnologia com a minha filha de 10 anos ou com meu filho de 11, né? Outro dia, Natália, eu fui buscar a minha filha na escola e ela falou assim: papai, o amiguinho A com a amiguinha B chiparam. Eu falei: o quê? Chiparam. Chiparam quer dizer o quê? Que se entenderam, que se conectaram. Ah, chiparam você... Aí eu perguntei para ela assim, para minha filha, você sabe por que é chipar? De onde vem essa palavra? Aí ela falou, não, só sei que chipar é se conectar, é se darem bem, é se entenderem. Chipar vem de chip. Quando a gente conecta o chip no celular, né, por exemplo, né, a gente viabiliza a conexão. Então, quer dizer, em última análise, falta um efetivo desenvolvimento de um direito fundamental à educação digital, né? Por isso é que na Covid isso ficou muito claro para nós, né? Muitos estados, como o estado do Espírito Santo, por exemplo, viabilizaram o fornecimento de internet móvel para que os alunos estudassem de casa, né? Mas houve uma preocupação por parte dos gestores, Rodrigo, olha como é, Rodrigo e Milena, e colegas, como é a natureza humana. Chegou uma consulta na Procuradoria, eu fui designado para falar nesse processo, se o Estado teria, até vou falar disso na aula mais tarde hoje, responsabilidade civil do Estado, se o Estado seria civilmente responsável pela utilização indevida da internet móvel em casa por parte dos alunos, né? E é claro que eu não vou dar a resposta aqui, né, Rodrigo? Senão eu vou estar dando spoiler na minha aula mais tarde. Mas é só para vocês refletirem, Milena. Em última análise,
é uma questão de efetividade do direito fundamental à educação digital. Ainda falta muito no Brasil e mundo afora também. E isso vai repercutir na consciência da obrigatoriedade, por exemplo, de se respeitar um direito autoral por parte das pessoas. Isso está relacionado, em última análise, à educação, que já era um problema antes da era digital, no mundo todo, no Brasil também, e que só se agravou com a Covid e com as transformações digitais. Então, a educação hoje pressupõe que seja uma educação também digital. O que nós estamos fazendo aqui? Nos educando por meio de uma plataforma digital. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho, eu diria até que é o único caminho, ao lado dos métodos convencionais de educação. Entendido, muito obrigada. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu penso que nós podemos encerrar por aqui. O professor Horácio tem um outro compromisso daqui a pouquinho, vai entrar na aula da pós-graduação. Professor, eu agradeço sua participação, ela abrilhantou os trabalhos desse grupo de pesquisa e vocês, alunos, estejam certos que o professor Horácio é um exemplo a seguir, pesquisador. Ele está com a vida ganha aqui no Brasil, mas já foi para Portugal buscar mais conhecimento. Isso é importante, isso é bacana, né? E está sempre envolvido em algum projeto e chama a gente, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. E a gente se junta e desenvolve alguma coisa, né? Vamos escrever e as coisas vão surgindo. Tem coisa em breve aí que vai sair, né, Horácio? Eu agradeço a presença de todos, a participação, e dizer que o nosso grupo de pesquisa ele está de portas abertas e que esperamos em breve, nosso grupo de pesquisa funciona há 1 ano, e é um jovem grupo de pesquisa com jovens pesquisadores, mas nós esperamos que nós tenhamos uma produção grande, não é? Porque a turma está querendo estudar, então isso é muito bom, né? Obrigado, professor Horácio. Reis, quer falar? A gente encerrar. O áudio. Seu áudio está desligado. Acho que ele está pedindo para você habilitar, Rodrigo, o áudio dele. Ué, não está habilitado, não, coitado? Não. Porque ele saiu. Tinha saído aí. Pode abrir agora. Agora Aí. Sim, obrigado. O Horácio fez uma leitura aí da... Bom, queria agradecer a todos, agradecer o Horácio, agradecer o Santos Neves. Essa ideia, Horácio, que você falou de sustentabilidade, de questões tecnológicas, eu acho que é a grande, né, ideia agora, não só do presente, mas do futuro. Eu falaria também dos deveres fundamentais em relação até à questão social mesmo, de você se conectar socialmente, e dentro até do ensino, que hoje tem sido muito remoto, em EAD. Será que a gente não teria um dever fundamental de fazer também aulas presenciais, ou um dever fundamental de se reunir presencialmente? Hoje a gente está vendo o metaverso. Será que o metaverso vai substituir o contato social? Né? E também eu escrevi um artigo sobre o dever fundamental, né, que eu até mencionei no nosso encontro passado. Como que ficaram as crianças, né, dentro dessa inclusão digital e 100% digital ou até de metaverso, né? As crianças não vão se encontrar mais, e isso afeta o desenvolvimento
Os pais têm deveres fundamentais de socialização das crianças dentro desse universo digital, né? E mais, né? Não só das crianças, mas também daqueles que estão interditados, daqueles que estão curatelados, dos idosos, né? Mas aí eles não têm capacidade de entender a inclusão digital, né? Eu já estou falando da inclusão mesmo digital. Mas será que a inclusão digital não poderia também beneficiar e trazer um desenvolvimento mental que reverta aquela situação de enfermidade? Então, de um lado, você tem o dever de inclusão digital, e de outro, eu penso que você tem o dever de inclusão social. E quando eu falo social, presencial, né? Física e não só digital, dentro até dessa sustentabilidade, não só... Quando a gente fala sustentabilidade, a gente fala muito do meio ambiente, né? Mas eu falaria sustentabilidade para o próprio ser humano, né? Acho que ele precisa de conviver, de socializar, e acho que é um dever fundamental até dos pais em relação aos filhos, enfim, e até em relação às famílias. Talvez eu pensaria num tema ligado a essa ideia. É isso. Bom, então, eu mais uma vez agradecer, professor Horácio, pela disponibilidade do seu tempo, e eu dou por encerrada essa nossa reunião. Pessoal, na quinta-feira que vem, nós vamos fazer nos mesmos moldes esse evento, nós vamos fazer um evento aberto, e ele contará com a presença do professor Adriano Santana Pedra, que é o coordenador do grupo de pesquisa da FTV e é uma referência aí no Brasil e até fora sobre deveres fundamentais, dada o time que ele coordena já há 10 anos aí dessa pesquisa sobre deveres fundamentais. Então, vai ser muito legal ouvir o professor Adriano Pedra falar, que também tem muito conteúdo e é muito bom a gente ter contato com ele. É aquela pessoa que não tem como ninguém reclamar do professor Adriano, ele é sensacional. Então, eu vou colocar nas redes sociais, nós vamos divulgar isso aí para vocês, e eu vou tentar, o pessoal que se inscreveu no Simpla para esse evento, eu vou tentar encaminhar o convite para o próximo evento, tá? E aí está todo mundo convidado já, tá bom? Obrigado, um forte abraço a todos. E aí eu vou falar que eu vou colocar esse vídeo, a reunião está sendo gravada, vou colocar esse vídeo no YouTube também, para quem quiser assistir depois e quiser compartilhar, fazer um comentário, legal, isso ajuda, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Até a próxima. Rodrigos, um Boa abraço. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, Santos Neves. Um abraço. Natália, até daqui a pouco, né?